Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, apresentadora do InsurTalks Cast, que vem conversar com empresas que estão inovando no mercado de seguros. E estamos hoje com Emir Zanato, que é head de seguros da Serasa Consumidor, empresa que adquiriu recentemente a Tex, InsurTech líder no mercado brasileiro de seguros, que desenvolveu o Teleporte, uma solução pioneira para cálculo e gestão de seguros. Também o Tex Analytics, uma ferramenta de análise de dados que transformou a precificação no setor de seguros automotivos, e o Tex Predicts, inovação que permite integração preditiva do preço do seguro auto em diversas operações e análise dos dados. E além também do Tex Mercado, uma solução de inteligência de dados com as principais estatísticas e insights. Como vai, Emir? Um prazer estar com você. Você já está acostumado. Obrigada. Você já está acostumado com o podcast, né? Você comanda o Tech Talk, é isso o nome? Onde você debate temas como empreendedorismo, tecnologia, inovação no mercado de seguros, que é bem a linha do nosso InsurTalks Cast. Hoje nós vamos falar sobre rentabilidade e eficiência, como melhorar margens em grandes corretoras de seguros também. Quer deixar algum recado inicial para quem está nos ouvindo? Queria agradecer a oportunidade, Thaís, parabenizar a InsurTalks por criar o podcast. Eu acho que iniciativas como essa são fundamentais dentro da nossa indústria, né? Parabenizar você pelos anos já construídos dentro do mercado de seguros e excelente escolha, né? Poder estar aqui. Estamos juntos aí. Agradeço muito e vamos embora, vamos bater um papo. Legal, obrigada. Então vamos para entender, a Tex foi fundada em 2009, né? Você está falando que está completando 16 anos, né? Inclusive hoje. Exatamente. Hoje, no dia que a gente está gravando aqui, ela completa 16 anos. A gente tem um pouquinho mais, a gente tem uma crise de identidade que a gente brinca, porque a gente começou um pouquinho antes, em 2008, no Conec. Então, o Conec foi um evento fundamental para nós. Esse ano, a gente está, né, num ano que tem Conec, e sempre nesses anos a gente lembra lá do início, né? O Omar, a Jame, que é o fundador da Tex, meu irmão, o Ivo Zanato, meu pai, e o Wagner Godoy fundaram, né? Os três estiveram juntos ali naquele Conec, ainda sem produto, só com o pitch, só com a ideia, e usaram aquele espaço para validar. Então, para nós, o Conec tem um valor enorme e realmente concentra grande parte da indústria de seguros no Brasil. Então, ele serviu muito bem para que a tese fosse validada e, a partir dali, a Tex fosse fundada em 2008, 2009. E vocês vão estar lá esse ano também com o stand já agora até maior, já todo mostrando o crescimento da empresa aí, né? Vamos. A gente tem bastante novidade para trazer nesse ano, né? Para estar presente lá. Ano passado a gente foi adquirido pela Serasa Experian, né? Experian, que é uma empresa global, mais de 40 países, uma das maiores data techs no mundo. E o que a gente, a partir de agora, pode construir para a indústria de seguros é ainda maior, né? Então, nossos sonhos, nossas ambições. Thaís, foi importante até você comentar, né, do Conec. Eu lembro que lá no começo a gente falava sobre o sonho de todo corretor, que era o slogan da Tex, né? E eu acho que esses sonhos vão mudando ao longo do tempo, as necessidades vão mudando, mas eles sempre existem. E eu acho que agora, dentro da Serasa, a gente tem a oportunidade de construir e realizar sonhos ainda maiores. Muito legal. Então, hoje a Tex hoje é pioneira, né, e líder em soluções online para os corretores de seguros, né? De que forma que a empresa tem investido constantemente em eficiência, em integração, inteligência, para potencializar os negócios no mercado de seguros? Esse é um trabalho constante, Thaís, em todas as empresas de tecnologia, independente do porte. A única empresa atual é a que escreveu seu código hoje. Todas as outras estão um pouco mais antigas e precisam refazer algumas coisas. A gente está numa etapa de refazer bastante coisa dentro de casa. Então, nesse processo de integração com a Serasa, a gente tem acesso agora a ferramentas, soluções ainda mais avançadas, a gente tem trabalhado nisso, reestruturando parte do Teleporte, que é o principal produto, né, da Tex hoje, e de forma a permitir que os corretores trabalhem de forma muito mais escalável a partir de agora.
Então, tem algumas novidades para sair, devem sair nos próximos 2, 3 meses. A gente tem trabalhado bastante nos últimos 6 meses para isso. E a gente espera poder anunciar uma parte deles antes do Conec, mas alguns que vão ser bem importantes vão ser anunciados também no Conec. Que legal. A Tex é hoje a empresa com maior volume de dados, né? E maior penetração em corretoras de seguros do país. Eu li alguma informação sobre isso. Qual a participação no mercado? É isso. Tem algumas características assim no mercado de seguros que frequentemente o mercado de seguros se concentra em regiões. Uma característica que a gente tem na nossa base, né, na carteira da Tex, é que a gente não tem nenhuma concentração geográfica. A gente respeita, e isso por acaso, pela forma que a empresa foi crescendo e adquirindo seus clientes, a gente respeita a distribuição geográfica da SUSEP. Então, quando você olha a distribuição geográfica da SUSEP, significa onde tem mais corredores, a gente tem maior presença. Isso vai se distribuindo ao longo do país inteiro. Então, infelizmente, na região norte, que a gente tem menor penetração, é lá que tem o menor volume de corretores per capita, né? O maior volume de... Proporcional, né? Bem proporcional. Em São Paulo. Então, quando a gente pensa em análise de dados, utilização de BIs, né, de ferramentas de inteligência para precificação ou mesmo para entendimento de possibilidades dentro do mercado, ter uma distribuição geográfica, não ter concentrações, ou seja, ter vieses menores, é bastante importante. Então, essa é uma característica das seguradoras que utilizam, né, o Tex Analytics, por exemplo, que fazem bastante diferença no dia a dia. A gente consegue romper esses vieses de concentração geográfica ou de perfil de carteira. Na Tex a gente atende corretores desde o que está começando até as multinacionais. Então, isso também traz uma pluralidade para os dados muito grande, né? Então, atende corretoras de todos os portes, né? E como que a Tex tem ajudado até mesmo, então, corretoras que já são grandes a ter uma melhor rentabilidade e eficiência? Corretoras que são muito grandes, elas frequentemente têm operações muito distribuídas e, com isso, muitas vezes, a operação dela, quem está na ponta, não tem tanto conhecimento sobre o produto de seguros. Então, a nossa jornada ser amigável, a facilidade que é o preenchimento, por exemplo, de um cálculo, automóvel, moto, caminhão, residencial, enfim, isso tudo traz um maior conforto e segurança de que o que está sendo vendido efetivamente vai ser pago no futuro. Agora, existem algumas soluções que a gente oferece que também contribuem para operações desse porte. Tem uma solução chamada Data Leads, que está integrada ao teleporte e permite que essa corredora grande se conecte a diversas bases de dados. Então, vamos imaginar que é uma montadora ou uma corredora que atende a um grupo de concessionárias. É um desafio sempre nas concessionárias você conseguir os dados do veículo que foi faturado. Então, essa solução ela se conecta diretamente aos serviços de faturamento dessas notas e já busca todos os dados para que o preenchimento seja menor, para que você tenha acesso a todas as vendas e isso permita que você faça novos cálculos. Então, tem uma série de soluções que normalmente não estão ali na prateleira. Confesso que a gente precisa fazer até melhor esse trabalho de mostrar isso, mas tem uma série de soluções que podem ajudar corretoras de vários portes, mas principalmente corretoras de grande porte, que terminam tendo essa operação mais distribuída, né? Muito legal, né? Tem muita corretora que deve conhecer só o teleporte, né? E não sabe que tem toda essa gama, Sim. não sei. E frequentemente, Thaís, até a criação desse Data Leads que eu mencionei, ele surgiu de uma operação de uma concessionária e eles dividiram que uma dor grande deles era conseguir fazer os cálculos na velocidade que eles vendiam item, conseguir ter essas informações. Então, essa conversa com as corretoras foi o que criou o teleporte e todos os serviços até hoje. Então, lá no começo, a tese era exato. Eu acho que a maior ferramenta de inovação é o ouvido, né? A capacidade de ouvir as dores, entender as dores e pensar como tornar elas escaláveis, como permitir que elas existam. Então, muitos não conhecem, mas conversando, encontrando essas dores, a gente sempre acha algum caminho. Era até uma próxima pergunta que eu tinha aqui, como que a empresa trabalha junto ao corretor, né? Se tem como que é essa conversa? Como que junto ao corretor ela pode fazer a identificação de gargalos operacionais
e trabalhar juntos para resolver? Eu acho que esse é um trabalho que a gente vai ampliar bastante, acho não, né? Um trabalho que a gente vai ampliar bastante a partir de agora, né? Tem uma equipe dedicada a isso, principalmente para um perfil, alguns perfis de conta de corretores, que a gente vai analisar mais profundamente os dados. Assim, estar dentro da Serasa Experian nos permite isso. Agora, a forma de se debruçar sobre os dados, entender como tornar aquele corretor mais competitivo, ajudar ele a reduzir a sinistralidade dele, ajudar ele a entender qual, qual segurado ele deve atender primeiro, qual seria o melhor cliente para ele, tendo em vista a própria carteira. Então, esses são alguns trabalhos que a gente começa a desenvolver. E assim, de verdade, ouvindo. Eu acho que a gente sempre fez bastante isso, está próximo do corretor de seguros, e, na verdade, eu brinco que assim, a gente tem que. Área de, Visitando, né? área de atendimento, área comercial, são áreas que oxigenam a empresa. Elas estão ouvindo o que está acontecendo lá fora e elas trazem esses insumos. É com base nisso que a gente tem que criar a solução, né? A gente tem que construir a empresa em volta do cliente, não em volta do produto que foi criado dentro de casa. A gente precisa entender o que o cliente quer, senão não vale nada. É tecnologia pela tecnologia, né? É, a entrada da Serasa na empresa contribui, o principal ganho são os dados que eles trazem, essa análise, a força. Para os dois lados, nos dois sentidos, eu diria. Então, tanto os dados de seguro, da indústria de seguros, que permitiu que a gente criasse o Analytics, agora vão fazer parte desse lake em que a Serasa utiliza para criar soluções também para seguradoras, ou seja, a gente deve trazer para o mercado mais soluções de modelagem para contribuir para que as seguradoras possam ofertar seguros para riscos que hoje estão fora do radar. Então, Thaís, há mais de uma década a gente fala dos mesmos números da indústria de seguros. 30% dos automóveis, enfim, os números mudam muito, muito pouco. E eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem agora com a Serasa é mudar essa dinâmica, né? Dentro da Serasa, quando a gente pensa no consumidor que já passa pela plataforma da Serasa, a gente está falando de 23, 24 milhões de pessoas todos os meses. A gente tem uma variedade muito grande, um recorte social muito amplo. E a gente Sim. precisa pensar em quais produtos essas pessoas podem consumir, como conectar, como aproximar o corretor dos consumidores e ter produtos para serem oferecidos para essas pessoas. Então tem um grande desafio aí, e esses dados que a Serasa já tem, né, a maior datatec do Brasil, e os dados que a Tex tem, podem com certeza contribuir muito para essa mudança e para desafiar novos caminhos dentro do mercado de seguros. Muito legal. E de que forma você acha que a tecnologia trabalha atualmente para otimizar processos e principalmente reduzir custos nas corretoras? Um dos maiores custos em todas as corretoras, e aí eu posso falar tranquilamente, pensando em todos os portes, desde quem está começando hoje, começa a fazer a sua carteira, não importa qual é o ramo, e as maiores corretoras do país. É o pós-venda. A parte da venda já é muito digital, já tem flui muito bem, tem uma esteira muito bem construída para todos os ramos, quase todos os ramos, mas para a maioria dos ramos. Agora, a parte de pós-venda ela ainda é bastante precária, né? Mais difícil, mais desafiadora. Então, com certeza o teleporte ajuda nesse sentido e vai ajudar ainda mais com algumas novidades que a gente deve trazer. A gente já faz alguma dessas partes, né? Como automação para busca de arquivo, enfim, mas tem bastante coisa que a gente vai trabalhar ainda para poder fazer. Mas um dos grandes desafios hoje em qualquer corretor é o pós-venda, né? No final das contas, Manter a é o que gera. proximidade. É. Exato. Gera muito custo fazer o atendimento, falar com o segurado e ter todas as informações atualizadas para que o segurado não precise te ligar ou tem cliente nosso, Thaís, que deixou de vender seguro residencial, corretor, né, que deixou de vender seguro residencial porque o custo operacional era muito alto, ou seja, o segurado dele ligava querendo que acionasse porque entupiu um ralo da cozinha. Não tem Então, estrutura, né? não É. tem estrutura. Então, se a gente não tiver isso, é muito difícil escalar os produtos, ele não se paga, né? Então a gente precisa fazer isso de uma forma mais eficiente.
A tecnologia ajuda grandemente, né. E uma das recentes soluções do ecossistema da Tex é o Tex Predicts, né, que mostra em tempo real a tendência de preço do seguro alto, ou seja, a faixa de preços praticados pelas seguradoras. Como que tem sido a utilização dessas novas soluções? Como que o mercado tem sido aceitação, tem sido Tem sido bem legal, Thaís. Eu acho que, como toda solução muito, ela é muito desejada e era muito distante, né? Não se imaginava como pudesse fazer. Já tinham algumas tentativas, mas eu acho que o nível de confiança, de confiabilidade da informação que a gente conseguiu trazer nos modelos é bastante grande. Então, hoje, a gente tem utilizações pelo Sem Parar. Então, quem estiver nos ouvindo, quiser testar, ver como funciona, você vai ver dentro do próprio aplicativo do Sem Parar, ele está lá. O Banco do Brasil utiliza. Então, tem alguns clientes que já utilizam de formas bastante diferentes. Então, o que é interessante de uma solução como essa é quais as formas que vão resolver para a sua operação. Para dar um exemplo, tem um corretor nosso que ele utiliza para gerar maior volume de tráfego orgânico. Porque no final das contas, quando você pensa em seguro de automóvel, seguro de moto, todo mundo quer saber o preço do seguro. Tá bom, e quanto custa? isso, Né? Quanto vai custar o preço do seguro? Você pode rodar a internet inteira, você vai ter poucas ofertas ali na tela, e mesmo assim, normalmente são preços muito descasados com a realidade, são preços muito mais altos. Porque para não se perguntar muitas informações, se responde de forma automática uma série delas. tá. O que a gente faz dentro do Predicts é diferente, ele é um modelo de machine learning. Então a gente usa todo o universo de cálculos feito no teleporte, todas as semanas esse modelo é treinado, e a partir daí ele consegue responder sem ir em nenhuma seguradora, então ele não faz o cálculo em nenhuma seguradora, ele consegue responder como que vai estar posicionado o mercado para aquele risco, seja um automóvel ou uma moto. Em breve a gente deve trazer outros ramos, mas é exatamente dessa forma. Então, desde geração de tráfego orgânico, geração de leads, tem operações que usam para mostrar uma oferta de uma seguradora e como que o mercado vai estar balizado. Então, usam ele como uma referência de mercado versus o próprio mercado, como se fosse uma FIP. Então, o mercado vai estar posicionado dessa forma e minha oferta é essa e é X% melhor. Então, a gente ainda está descobrindo formas de utilização, mas tem sido interessante a adesão dele, inclusive pelas seguradoras, que também começam a utilizar para entender, antes de mostrar o seu próprio preço, como que o mercado vai estar posicionado, de forma que ela possa dinamicamente ajustar quando o preço dela estiver muito desviado daquilo, né? Seja para mais ou para menos. E a Tex também tem um outro produto, né, não sei se é um produto, mas, oferece informações ao mercado como IPCA, IPSA, PSA, isso. IPCA, o Índice de Preço do Seguro Automóvel, né. E esses dados têm ajudado, então, até outras empresas, né, como tem ajudado o mercado, assim, de forma geral? É isso, o IPSA ele é gratuito, ele está disponível no site da Tex, então textecnologia.com.br, lá você pode pegar toda a série histórica e cada um dos relatórios, e o objetivo do IPSA é realmente contribuir para o mercado. Então, tem uma série de dados, de recortes que a gente vai fazendo, e também ele foi evoluindo com base no feedback que a gente foi recebendo das empresas. As seguradoras têm utilizado ele no dia a Legal. dia, a CNSEG utiliza Muita frequentemente. gente usa. Exato. Então, o nosso objetivo ali foi trazer o hábito de se consumir dados, né? Apesar das seguradoras viverem disso e fazerem isso no dia a dia, o corretor de seguros ainda utiliza poucos dados e tem uma potência muito grande, tanto para ele entender a própria carteira, como para ele entender como o mercado está se movimentando e como que ele pode, dessa forma, ser mais consultivo ao segurado dele, né? Muito legal. E como as corretoras podem estabelecer parcerias estratégicas para aumentar a margem de lucro usando tecnologia? Como que elas conseguem? Algumas soluções ajudam, sem dúvida, as corretoras de seguros a melhorarem, serem mais eficientes no dia a dia. Nós temos algumas delas, tem outras no mercado muito interessantes, e eu tenho visto, Thaís, cada vez mais os corretores ou em grupos, né, grupos formalmente constituídos, ou mesmo como parcerias, trabalhando cada vez mais próximos para conquistar o mercado, né? Então,
eu acho que a gente tem vivido um momento bastante interessante em que a tecnologia não é mais vista como inimiga do corretor, ela de fato contribui e já é claro isso, Aliada. Aham. aliado, perfeito. E os corretores cada vez mais estão próximos e trocando eh, ideias, objetivos, formas de fazer aquele movimento. Inclusive, há algum tempo atrás, talvez um ano e pouco atrás, a gente fez um evento dentro da Tex chamado Tex Lab, que era um laboratório de inovação com corretores de seguros. A gente reuniu ali 6 corretores de diferentes lugares do país. E é muito interessante de ver como são realidades muito diferentes, formas muito diferentes de se trabalhar. E isso tudo, no final das contas, são oportunidades, assim, é muito rico entender formas diferentes. Nessa troca entre os corretores, com certeza é um dos pontos que ajuda muito e para nós, desenvolvendo tecnologia, ela é fundamental, né? Então, ouvir esses corretores, estar presente nessas discussões, para a gente tem sido, sempre é muito importante. Ah, e o corretor já está vendo a tecnologia como aliada, né? Está deixando de ter aquele medo de que vai acabar o trabalho do corretor, que a tecnologia vai substituir. Eu lembro eu bem mais novo, ouvindo do meu pai, voltando de alguma reunião, ou Conec, enfim, eu não sei o que que era, mas falando sobre essa discussão do corretor vai morrer, o corretor vai morrer, né? Vai deixar de existir e tal. E a gente vê que a realidade não é essa, né? A gente vê o caminho inverso. A gente vê as empresas que foram desenhadas, insurtechs, empresas de seguros que foram desenhadas para fazer a venda direta, todas elas, sem exceção, buscando o canal do corretor como distribuição. Então, hoje, aproximadamente 85% das vendas são feitas através do corretor de seguros. A tecnologia só serve se servir a esse propósito, né? Senão, é, não é por falta de tecnologia que as pessoas deixam de comprar um produto digital. É porque existem uma série de características anteriores a isso. As pessoas confiam, elas precisam de corretor, elas precisam de alguém mais consultivo que vai explicar. O mercado de seguros não é um mercado trivial, talvez tenha um trabalho muito grande de todos nós de tornar o mercado de seguros mais fácil, mais palatável, mais acessível, mas esse é um trabalho conjunto, né? Não é um trabalho. Eu brinco que só faz sentido tirar o corretor quando você fala com pessoas que não entendem do mercado de seguros. É, algumas E aí empresas você fala, tentaram, aí depois você fala, voltaram atrás. exato. Fala, bom, quanto fica para ele? 20%, 30%? Tá bom, então o meu negócio vai ser 30% mais rentável. Ele só não acontece. Esse é o problema. Muito bom. Você é entusiasta super, né, de tecnologia. Você veio do mercado de tecnologia ou foi também a tua família toda, né? Meu pai tinha uma corretora de seguros, né? A Matra Corretora de Seguros. E ele trabalhou antes no Itaú e depois montou a corretora dele em 85, 86. E, e eu, na verdade, a única certeza que eu tinha é que eu não ia trabalhar no mercado de seguros. E aquelas coisas da Ninguém vida, sonha, né? né? Ninguém sonha em Ex- trabalhar no mercado de seguros. E eu precisei, meu pai, infelizmente, faleceu de uma forma repentina, eu tive que assumir a corretora de seguros e fui me apaixonando por aquilo, depois fui para a Tex, estou há 9, 10 anos na Tex, e completamente apaixonado pelo desafio que é. E eu acho que, no final das contas, a gente está numa indústria que é uma das mais fascinantes, né? Porque o objetivo do nosso trabalho, né? O propósito do que a gente está fazendo já é por si só já valeria a pena. E ele ainda é um mercado muito rentável, com muitas oportunidades. Então, eu realmente sou apaixonado. É um mercado que a gente vai assistir, fazer parte, espero que conduzir grandes mudanças nessa década, né? Essa é a década Sim. muito forte para a indústria de seguros. Não à toa, a maior data tech no mundo olhou para cá e resolveu adquirir uma empresa, exato, e entrar forte nesse mercado. Então, é um mercado de grandes oportunidades e faz muito sentido a mudança na sociedade através do seguro. E é isso que a gente quer construir. É um grande orgulho também, né, ver a Serasa vislumbrando, né, identificando ali a Tex, né. Sem Muito bom, dúvida. parabéns. E quais são as metas de crescimento ainda que tem para esse ano, para os próximos? Quais são as ambições?
Olha, talvez uma das grandes ambições nossas é entregar nesses próximos meses uma versão nova e integrando mais informações para o corretor de seguros, ajudando o corretor de seguros na tomada de decisão. No final das contas, a gente tem uma série de métricas importantes de crescimento e tudo mais, mas a gente só vai conseguir se efetivamente a gente entregar para os corretores e para as seguradoras mais valor. Então, é o que a gente tem buscado agora. A gente agora acabou um período importante de integração, foram 6, 7 meses muito intensos. A gente já está até um pouquinho mais sumido do mercado, mas agora a gente está de volta e tem bastante coisa nova para mostrar desse trabalho. Então, eu diria que o mais importante agora é retomar e contribuir para que os corredores possam continuar crescendo e as seguradoras possam explorar novos mercados. Legal. E o que mais você pode adiantar de novos projetos? O que mais, assim, já dá para saber que vem pela frente? Mas ainda não, eu tô naquele momento de ainda não dividir tanto. A gente quer ter as coisas prontas. Eu acho que o time cresceu bastante, a gente tem bastante coisa que a gente está trabalhando dentro de casa, existem processos novos, é uma multinacional. Isso tudo tem sempre um lado muito bom e muito desafiador. Eu acho que faz parte de todos os crescimentos, né? Eles doem. Na corretora de seguros, nas seguradoras, todos eles doem, fazem parte. E então o que a gente está se comprometendo o que eu me comprometi é fazer as entregas e aí sim tornar elas públicas. Então a gente vai ter um pouco mais de paciência. Isso para mim tem sido difícil, não contar, não dividir, né? Eu gosto muito de contar para o pessoal o que está acontecendo, Divulgada, né? mas em breve a gente está aqui para falar um pouco mais de novidades. Muito melhor também, né, do que ficar divulgando protocolo de intenções, né? Você já divulgar que Sim. realizou, que foi feito. A É empresa isso. cresceu, quanto que é a estrutura? Hoje, é, que tamanho Hoje a gente é a estrutura? hoje a gente está diretamente, né, dentro dessa unidade em que a gente está, são 130 pessoas, mas a gente está dentro de uma ABU, de uma unidade de negócio da Serasa, que tem mais de 1.000 pessoas. E a gente trabalha de forma bem unida, assim. Então, tem pessoas que não estão dentro dessas 130 pessoas que contribuem muito para o dia a dia. Então, o time está bem maior, as possibilidades estão bem maiores e Responsabilidades, né? vezes fui trabalhando. E as responsabilidades vêm na mesma altura, né? Muito bom. Ai, muito legal, adorei, assim, foi um prazer. Estamos chegando ao fim desse nosso agradável e produtivo bate-papo. É muito bom ver o mercado de seguros inovando, se reinventando cada vez mais para atender cada vez melhor os segurados, os corretores, né? E foi um prazer estar com você, Mir. Se você tiver alguma mensagem final para quem está nos prestigiando, algum ponto que faltou a gente comentar. Eu queria agradecer novamente, Thaís, queria agradecer o papo, a sua condução aqui, também foi muito agradável. Quem quiser conhecer mais, convido todos vocês a conhecerem mais sobre a Tex. A gente está com algumas ofertas bastante diferentes, né? Um novo momento, e acho que vale a pena você consultar e dar conhecer um pouco mais sobre os produtos. Então, textecnologia.com.br ou qualquer outra rede social, nosso time vai ter o maior prazer em te atender, em conversar, e eu também estou inteiramente à disposição. Se quiserem falar via LinkedIn, estou totalmente à disposição. Legal. Muito, muito obrigada, Emir. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes do Insure Talks Cast e até um próximo. Eu espero que até um próximo também com a Tex, com a Serasa. Também. Tamo Vai junto. ser um prazer. Tamo juntos. Obrigado, Thaís. Obrigado, Obrigada. Edgar.